Bom, olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Teatro das Sombras. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Então, como eu postei na aba de comunidade ontem, hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui sobre a análise, vamos dizer assim. Na verdade, eu vou estar apresentando possíveis catalisadores que estão programados pelo sistema, programados pelos dominadores globais para ocorrerem tanto no ano de 2025 quanto em anos futuros, ou também catalisadores que já ocorreram, mas eu vou dar subsídios a vocês, eu vou dar arquivos, vou fornecer informações para que vocês possam ver isso, analisar de uma perspectiva diferente e também possam fazer suas investigações próprias. Antes de qualquer coisa, eu criei o blog do canal Teatro das Sombras, então você consegue encontrar no topo do nosso canal, eu vou deixar no link da descrição também. Eu postei até então três postagens somente, mas eu estou revisando as postagens, então vez ou outra eu vou estar postando coisas, vamos dizer assim, mais fora do conteúdo programático do canal, né? E aproveitando essa postagem aqui de conceitos e terminologias de geopolítica utilizadas pelo professor Luiz Antônio Peixoto Vale, vamos aproveitar e ir lá para baixo logo e vamos pegar a definição do que é um catalisador, né, usado pelo próprio professor Luiz Antônio Peixoto Vale. Então, um catalisador é um evento de grandes proporções que possa dar um start e conferir velocidade a um processo planejado. Para ser potente, ele deve gerar medo e pânico suficiente para que as pessoas sejam levadas a fazer concessões que, numa situação normal, não fariam. Esses catalisadores podem ser guerras, atentados terror, pandemia. Estou dando essas travadas nas letras para não ficar tão explícito aqui no vídeo, que é para a plataforma não censurar o nosso conteúdo, né? Para não derrubar o nosso vídeo. Então, certas palavras eu vou ter que ser bem cuidadoso aqui na hora de falar. Então, novamente, temos aqui conflitos armados, crises econômicas, desastres naturais, crises sanitárias e eventos como a CD19 em 2020, que está mais que claro que não vem de origem natural, como é divulgado pela grande mídia. Então as pessoas precisam tomar cuidado por onde elas se informam, tá? Não adianta de nada você pegar notícias da grande mídia, dos grandes conglomerados de comunicação, né? Exemplo, na TV aberta, Globo, Band, Record, enfim, eles vão te fornecer as mesmas notícias, não estou falando de informação, vão te fornecer as mesmas notícias que qualquer outro canal do mundo vai fornecer. Inclusivemente, já vem até com opinião pronta, né? Então, você não precisa ter nenhum trabalho de você pensar, de você tirar suas próprias conclusões. Você já vem com opinião formada já, que a própria TV te fornece. Então, vocês precisam se informar por vias independentes de informação, por pessoas independentes, canais de confiança independentes. O professor Peixoto é uma dessas pessoas, um dos melhores analistas de geopolítica que eu conheço. O canal dele você encontra aqui, lá no topo aqui. Eu tô tentando acelerar porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo aqui para tentar ir um pouco mais rápido nas coisas, né? Então, através do medo e da ansiedade, as pessoas abrem mão de seus próprios direitos que, em uma situação normal, não cederiam a tais exigências. Então, por exemplo, na PAN de CD19, acho que vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Por exemplo, você precisa tomar o suco nutritivo, né? Você precisa tomar a picada. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Se não entenderam, coloquem a palavra Anicave de trás para frente. Deixa eu até digitar aqui, ó. Essa palavra já tinha utilizado em outro vídeo aqui no canal. Então, coloquem essa palavra aqui de trás para frente, vocês vão entender do que eu tô falando. Anicave ou picada, eu não posso ser mais explícito do que isso daqui, tá? Então, você precisa tomar a Anicave, você precisa levar a picada para tirar passaporte, para poder frequentar uma universidade, para poder viajar, senão a sua liberdade vai ser cerceada, a não ser que você faça o que o sistema, o que os governos estão mandando você fazer, tá? Então são concessões que as pessoas vão perdendo, as pessoas cedem as suas exigências para poder voltar à normalidade.
Então, saindo dessa parte, vamos falar rapidamente. Tudo aqui tem que ser mais resumidamente possível, mais enxuto, porque vai envolver vários assuntos. Falar de programação preditiva. O que é programação preditiva? É basicamente quando informações são colocadas na sua frente, né? São informações geralmente postas em filmes, em séries, né? Em músicas, para preparar pessoas e a aceitarem novos comportamentos, né? A programação preditiva está muito envolvida também com... aqui fala dos Simpsons, né? Mas é um tipo de antecipação programada. Já pegou aquela história de que, poxa, tem um episódio dos Simpsons que preveram alguma coisa. Poxa, eu assisti tal filme e pouco tempo depois um evento que ocorreu no filme aconteceu na vida real. Então isso é programação preditiva, literalmente a arte, vamos dizer assim, de colocar uma informação na cara do telespectador, né? Geralmente em filmes ou em séries que abordam muito esse tipo de coisa, para preparar você, para induzir você a ter um certo tipo de comportamento, porque no futuro eles estão avisando, o sistema, né, quem realmente manda no mundo está avisando o que vai acontecer. E vai ficar 2 recomendações de filmes para vocês assistirem aqui, né? Primeiro, O Mundo Depois de Nós. Esses 2 filmes têm na Netflix, vocês conseguem assistir esses 2 filmes na Netflix, então, muito interessante. Esse filme aqui é muito legal de você assistir, tem muita programação preditiva nesse filme. Então, por exemplo, em momentos, a aparição de animais na casa dos personagens, animais que não eram para estar ali, temos ataques cibernéticos e blackouts. Nesse filme temos sons estranhos, ataques de mísseis, né? Então, assistam esse filme, O Mundo Depois de Nós, analisem bem, porque esse filme ele traz uma visão em um mundo indo para uma situação meio que pós-apocalíptica, né? Não envolvendo zumbis, mas uma situação mais real, mais próxima da nossa realidade, que quando a gente assiste, a gente pensa, poxa, isso na nossa realidade poderia acontecer. E o outro filme é White Noise, ou Ruído Branco, tem também presente na Netflix. E esse aqui, cara, é exemplo de programação preditiva perfeita. Esse filme foi lançado em 8 de dezembro de 2022 aqui no Brasil. Obviamente, é do ano de 2022. Obviamente, tem uma cena... Eu nem sei se o YouTube vai derrubar esse vídeo. Vamos assistir essa cena aqui rapidinho. Eu espero que o YouTube não derrube aqui o vídeo, tá? Por eu estar colocando uma coisa na Netflix. Então vocês viram que aqui a gente tem um trem com vários vagões que se descarrilharam e explodiu. Lembrando, o filme foi lançado em 2022. Olha o que aconteceu em 2023. Substância tóxica vaza de trem e gera coluna de fogo e fumaça preta nos Estados Unidos. Isso aconteceu na divisão entre Ohio e Pensilvânia. A vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? Então, um trem descarrilhou perto da divisa entre Ohio e na Pensilvânia. Isso daqui foi em 2023. E no filme mostra justamente esse descarrilhamento desse trem. Mostra personagens, uma família que é obrigada a sair da sua casa e se proteger em um abrigo onde vão, inclusive, várias pessoas dessa cidade aqui por conta dessa fumaça tóxica que empesta a cidade, e os personagens são obrigados a saírem da sua cidade para irem para um local seguro. Então, 20 dos vagões carregavam materiais perigosos. O acidente causou vazamento de cloreto de vinilha, material que explodiu, pegou fogo e liberou uma enorme coluna de fumaça preta no ar. É um material altamente inflamável e cancerígeno. Então, cerca de 2.000 pessoas tiveram que sair de suas casas. Então, assim como no filme, houve um acidente também. Esse filme, ele é um pouco chatinho, tá? Então, tipo, meio que até a metade do filme aqui, mais ou menos, ele é legal. O começo dele é um pouquinho enrolado, é bem demoradão. As partes de suspense mesmo do filme são as mais interessantes pra assistir. O resto realmente bem brocochô. Eu nem terminei de ver esse filme aqui como um todo, né?
Então, novamente, programação preditiva. Filmes abordam acontecimentos, preveem, entre aspas, acontecimentos que depois realmente se tornam realidade. Vamos lá, falar aqui, então, do primeiro catalisador. Esse daqui vai ser o catalisador que a gente vai falar de forma mais enxuta, né, mais resumida, mas são coisas que podem acontecer, como a gente já vê acontecendo. Então, na massa de imigrantes que entraram nos Estados Unidos e Europa, os DGs, os dominadores globais, lembrando que tem essas definições naquela postagem dos termos de geopolítica aqui no site, se vocês não sabem, já gravei vídeo aqui no canal também sobre isso, afim. Os dominadores globais infiltraram milhares de agentes treinados em levante civil. Eles poderão iniciar e intensificar protestos civis que, de início, vão parecer protestos legítimos. Para isso, contaram com pessoas da massa que são ideologicamente motivadas por temas manipulados. Exemplo, nós temos os acontecimentos em Los Angeles e pode se espalhar por outras cidades dos Estados Unidos e também para a Europa. Então, no começo de junho, nós tivemos todo esse caso, né, das revoltas em Los Angeles. A Guarda Nacional, inclusive, foi acionada também. Então, o negócio estava pegando fogo no sentido literal lá. Então, isso daqui é um catalisador. É o catalisador, vamos dizer assim, mais leve que a gente tem, né? E que os dominadores globais pagaram, né, os globalistas pagaram pessoas que são especializadas em levantes, em protestos, que parecem ser protestos, né, originais, vamos dizer assim, né, protestos vindos das pessoas, mas que são protestos pagos, são protestos pagos para serem feitos, né. Então vamos no próximo site aqui, que a gente já parte para o mundo em 2030 de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Tem esse vídeo no nosso canal, agora eu esqueci de colocar o vídeo, mas o Fórum Econômico Mundial lançou um vídeo. Deixa eu dar uma pausa que eu vou procurar esse vídeo aqui rapidinho. Previsões para o mundo em 2030, feita pelo Fórum Econômico Mundial. Um dos órgãos globalistas, assim como a gente tem o CFR, né, o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral, a Távola Redonda, Diálogo Interamericano, que a gente já abordou esses órgãos aqui no canal, o Clube de Bilderberg, ainda não abordei no canal, mas é uma das cabeças dessa grande hidra, são uns dos órgãos globais, dos dominadores globais, são os órgãos do sistema, são o braço do sistema. Então, vamos ver o que esse vídeo tem a fornecer pra gente, das 8 previsões para o mundo em 2030. Então, que coisa linda, que coisa bonitinha que o Fórum Econômico Mundial postou, né? Então, esse site aqui faz uma postagem relacionada a esse vídeo aqui. Esse vídeo foi publicado em 2016, quando o Fórum Econômico Mundial publicou 8 previsões para o mundo em 2030.
De acordo com esse cenário, o mundo seria um lugar bem diferente a partir de agora. Lembrando que a agenda é para o ano de 2030. E nas projeções aqui, vamos fazer uma análise bem rápida aqui dos conteúdos do vídeo. Você não possuirá nada e será feliz. Esse slogan é muito conhecido, slogan globalista nojento, né? Então, as pessoas não serão donas de nada. Isso daqui já está se fazendo uma tradução do que foi dito aqui no vídeo. Você não será nada e você será feliz. O que quer dizer essa frase? Os bens serão gratuitos ou devem ser emprestados pelo Estado. Ou seja, você não vai precisar ter carro porque o governo vai te fornecer um aluguel de carro, ou então teremos a expansão dos serviços de Uber, né? A uberização dos serviços. Então você não precisa ter uma casa comprada, né? Sendo sua mesmo, sendo que você pode alugar as suas roupas. Você não tem necessidade de ter suas próprias roupas porque você pode alugar, né? As entregas, as encomendas no futuro estão sendo previstas para serem entregues por drones, né? Então é isso daqui que significa. Você não vai ter nada no sentido literal da palavra e mesmo assim você será feliz. Porque o governo, o Estado, as empresas vão te fornecer os bens que vão ser gratuitos ou então vão ser alugados. Você literalmente não vai ter nada. Você não vai mais ter a necessidade de ter isso, né? Os Estados Unidos não serão mais a superpotência líder, mas um punhado de países irá substituí-lo. Isso daqui vai entrar numa trama de que os Estados Unidos vão entrar em uma guerra comercial, como já vem há muitos anos, né? Uma guerra comercial principalmente com a China, né? Que está programada para o ano de 2050 para ser a próxima superpotência mundial. Olavo de Carvalho já falava isso. Terceiro ponto, os órgãos não serão transplantados, mais impressos. Então a gente vê cada vez mais a modernização das tecnologias das impressoras 3D. O consumo de carne será minimizado aqui no ponto 4 com a desculpa de salvar o planeta por causa do aquecimento global malvadão que os seres humanos estão causando. Gente, balela, né? Balela. Minha opinião, claro, obviamente, ainda vou trazer conteúdo relacionado a isso no canal, mas isso é uma farsa. O aquecimento global é uma farsa, isso não existe, não há dados que corroborem com isso. O nível de interferência humana na atmosfera do planeta é mínimo. O ser humano não tem força o suficiente para causar o que é dito o efeito do aquecimento global antropogênico pelo aumento desenfreado da queima de combustíveis fósseis. Mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Essas ideias aqui são planejadas nos grandes órgãos globais. Novamente, essa ideia do aquecimento global saiu de um sujeitinho chamado David Rockefeller, no núcleo duro do clube de Bilderberg, e ele disse assim, poxa, a gente precisa de uma coisa nova para escravizar as pessoas, né? Então, por que a gente não inventa que os seres humanos estão destruindo o planeta Terra, que o mundo vai estar aquecendo ao ponto de esquentar muito e que a culpa disso é o homem pela queima desenfreada de combustíveis fósseis, e as pessoas compraram essa ideia, né? Enfim, novamente esse assunto para outro vídeo, vamos continuar aqui. Ocorrerá o deslocamento maciço de pessoas com bilhões de refugiados. Aqui falando do quinto ponto. Quarto ponto, né? Um agrado ocasional, né? Você vai diminuir o seu consumo de carne, diminuir o seu consumo de carne para o bem do meio ambiente e da nossa saúde. As pessoas serão deslocadas pela mudança climática, né? Vão ter que fazer uma espécie de êxodo. Para limitar a emissão de dióxido de carbono, de CO2, um preço global será estabelecido em um nível exorbitante. Ou seja, a gente tem, por exemplo, o sistema de compras de crédito de carbono, né? Então, os países agora vão ser limitados, né? Você pode queimar até X quantidade de dióxido de carbono. Depois que você queimou a sua quantidade, você vai ter que comprar créditos de carbono de outro país, ou seja, você compra o direito, vamos dizer assim, do outro país que tinha de queimar combustível fóssil, de eliminar esse dióxido de carbono, e você compra esse crédito de carbono para você poder queimar mais dióxido de carbono, né? Fala para a China para ela parar de emitir a quantidade de CO2 malvadão, como essas pessoas dizem, né? Eu duvido que a China vai parar de emitir o que emite, né? Mas enfim.
No 7, as pessoas podem se preparar para ir a Marte, iniciar uma nova jornada e encontrar vida alienígena. Essa daqui dispensa comentários, né? Os valores ocidentais serão testados até o ponto de ruptura. Lembrando que para se moldar uma sociedade, para substituir os valores de uma sociedade, você precisa derrubar os valores na qual essa sociedade é montada. Eu já falei desses valores aqui em outros vídeos do canal. Então, adiante, vamos prosseguir. Olha só o que o nosso amigão, dono da Microsoft, inventor da Microsoft aí. Olha o que o cara traz pra gente, né? Desculpem. A carne à base de plantas é o futuro, afirma Billzão do Gate. O que tem, o que pode mudar. Então, ele é um cara que tá muito ligado nessas áreas de filantropia, nessa filantropia distópica, distorcida do que deveria ser mesmo a filantropia. Então, é um cara que financia muito a área das picadas, é um cara que financia e que apoia o consumo de carne feita em laboratório, que é o próximo site onde a gente vai parar aqui. É um cara que está preocupado com o aquecimento global no mundo, que está preocupado com as pessoas, de fornecer picadas para os países, para as pessoas mais pobres do mundo. É diabólico isso daqui. Vamos lá? Olha só, Billzão investe em empresas de carne vegetal, e que isso daqui já é uma realidade. Você encontra matérias de empresas que estão sendo financiadas pelo próprio, de produção de carnes cultivadas em laboratório. Olha só, cofundador da Microsoft, renomado filântropo, está direcionando seus esforços para combater o impacto ambiental causado pela produção de carne bovina, porque, de acordo com essa galera, a culpa do aquecimento global, um dos culpados é os bois também, as pobres coitadas das vacas, é o arroto da vaca, é o peido da vaca que produz a partidão das emissões de carbono, enfim. Olha só, parte da iniciativa Breakout Energy Ventures, que busca apoiar tecnologias limpas e sustentáveis. Isso daqui vai se conectar, essa empresa vai se conectar em um assunto posterior que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui. Então, só coisa boa, né? Só coisa boa. Então, a gente viu o primeiro catalisador e mais essas outras informações aqui importantes para nós. O primeiro catalisador, então, foram as insurgências, né? Os caos causados pela massa de imigrantes em vários países, e agora a gente vai para os catalisadores biológicos. Então eu tô aqui no site TOT3126, eu vou estar deixando o link dessa notícia aqui, todos esses links desses sites aqui, desses arquivos eu vou estar deixando aqui no link de referências aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, exercício de ataque Bioter simulado em abril/maio de 2024 prevê um ataque em 4 de julho de 2025. Por isso que eu estava com pressa para gravar esse vídeo. Hoje já é 1º de julho. Obviamente não significa, né, que vá acontecer, mas a gente já fica em alerta. A gente tem que observar o que o sistema está falando, o que as pessoas estão falando. Então, Dr. David E. Martin, CEO da McKinsey, junto a Matt Wiglas e Stephanie Pierucci no podcast The Homeless Left na quinta-feira. Essa postagem é 16 de junho de 2025, para discutir um relatório que descreve um exercício que lembra o exercício de mesa evento 201. Já a gente vai estar falando desse exercício de mesa aqui, realizado poucos meses antes do mundo sofrer uma pan de CD-19. Então, o relatório foi publicado pela Comissão Bipartidária dos Estados Unidos sobre Biodefesa em abril e maio de 2024, intitulado Projeto Nacional para a Biodefesa, e nesse relatório ameaça um ataque Bioter, né, programado para ocorrer em 4 de julho de 2025, dia do feriado da independência dos Estados Unidos. O cenário estudado prevê que 200 mil animais e 280 mil humanos morrerão em um dia. Então, esse catalisador biológico, deixa eu dar mais uma palhinha aqui do vídeo do professor Peixoto, né? Laboratórios biológicos a serviço dos DGs, dos dominadores globais, têm trabalhado exaustivamente para desenvolver uma nova cepa com alta propagação e letalidade. Novamente vai falar
desse cenário que foi estudado aqui. Então, os DGs, os dominadores, desejam conjugar esse catalisador com guerras bélicas também, revoltas civis e ataques cibernéticos, e é esperado que esses catalisadores possam alterar a ordem mundial como ela é conhecida, deflagrando regimes de exceção. Então, está aqui o link do estudo, vou deixar na descrição também, né? Vocês podem ver mais detalhes. No site aqui também, ele dá uma lista aqui de 65 patógenos e toxinas distintos que passaram por processo de pesquisas de ganho de função, a mesma coisa que aconteceu com o CD19, né? E tá aqui o link da outra página do CDC, ou SDA, a lista com mais de 60 patógenos e toxinas. E a gente tem aqui a Brim, tem bacilos, antraces, neurotoxinas botulínicas, espécies produtoras de neurotoxinas botulínicas de Clostridium. Temos vários tipos de agentes e toxinas que também infectam animais, né? Então, percebam que no cenário o site fala da morte de 200 mil animais, né? Então nós temos vários tipos de patógenos, de toxinas para infectar vários tipos de animais diferentes. Olha só, vírus da gripe aviária, vírus da peste suína clássica, da febre aftosa, varíola caprina, peste suína africana, enfim. Então tá aqui realmente um prato recheado para infectar tanto animais quanto seres humanos. Isso está programado para o dia 4 de julho. Vamos pedir, vamos orar para que isso não venha a ocorrer, né? E deixa eu ver qual é o próximo. Sim, vamos lá. Catastrophic Contagion. Aqui a gente está no site da faculdade Johns Hopkins. Esse site aqui da faculdade é famoso por fazer exercícios de mesa que milagrosamente prevêem muitas catástrofes no mundo, né? Então tá falando do contágio catastrófico. Normalmente o Johns Hopkins Center for Health Security, em parceria com a OMS e a Fundação Bill e Melinda Gates, realizou o Catastrophic Contagion, exercício de mesa pandêmico, na reunião anual dos grandes desafios em Bruxelas. Todas essas coisas super esquisitas saem de Bruxelas, é inacreditável. 23 de outubro de 2022, e aí vamos falar do evento 201. O que foi o evento 201? Foi um evento, um exercício de previsão que ocorreu em 18 de outubro de 2019, e esse exercício de mesa aliás, deixa eu até ler para vocês especificamente aqui pra gente ver, para não dizer que eu que tô mentindo, tá? Você pode ir no Google e digitar evento 201 e tá escrito aqui. Isso daqui tá tudo escrito aqui no site. Deixa eu encontrar aqui. Cenário, pronto. O evento 201 simula um surto de um novo coronavírus zoonótico transmitido de morcegos para porcos e pessoas, que eventualmente se torna eficientemente transmitível de pessoa para pessoa, levando a uma PAN grave. O patógeno e a doença que ele causa não são modelados em grande parte na SARS, mas é mais transmissível no ambiente comunitário por pessoas com sintomas leves. A doença começa em fazendas de suínos no Brasil de forma silenciosa e lenta no início, mas depois começa a se espalhar mais rapidamente em ambientes de saúde. Quando começa a se espalhar eficientemente de pessoas para pessoas nos bairros de baixa renda e densamente povoados de algumas das megacidades da América do Sul, a epidemia explode. É exportado primeiro por via aérea para Portugal, Estados Unidos e China, e depois para muitos outros países. Embora no início alguns países não sejam capazes de controlá-lo, ele continua a se espalhar e ser reintroduzido, e eventualmente nenhum país pode manter o controle. Onde é que a gente já viu isso daqui acontecer, hein? Veja, ele só trocou a ordem, né? Nesse exercício do evento 201, a doença começaria no Brasil, só que a PAN de 2020, do CD19, começou na China. E lembrando que esse exercício de, entre muitas aspas, previsão, foi realizado em outubro de 2019. A PAN de CD19 veio em 2020, né? Oficializada, né? É claro que nós temos já registros de vírus com ganhos de função que escaparam de laboratórios da China 4 vezes antes de ocorrer a PAN total em 2020, né? Mas
Gente, esses caras sabem demais. Vamos ver no final de qual que foi a parceria da faculdade para fazer esses exercícios de previsão. A dicção hoje tá uma beleza, hein? Olha só o que a gente tem. John Hopkins Bloomberg, né, a faculdade John Hopkins, através do Center for Health Security, Fórum Econômico Mundial, novamente, e a Fundação Bill e Melinda Gates. O cara que está envolvido também com o Wolbachia, né, os mosquitos geneticamente modificados. Enfim, todos assuntos para cena dos próximos capítulos aqui no canal, né? Então, vamos passar. E a gente teve um vídeo, né? Não vou estar passando o vídeo de novo para mostrar esse vídeo, não, mas, novamente, outro exercício de previsão, né? Eles vivem fazendo esses exercícios de previsão, essa simulação desses cenários, e dessa vez com o SARS de 2025, Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome. E tá aqui, olha só, Faculdade John Hopkins de novo. Esse arquivo eu traduzi ele através do Canva e eu coloquei no nosso canal do Google Drive, então você encontra ele traduzido. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Até saiu com alguns erros aqui, mas o importante é que a gente consiga ler o que ele está dizendo. Deixa eu ler na parte que ele dá o cenário aqui pra gente. O arquivo tem 89 páginas, vocês podem ler isso depois. E olha só, em meados de outubro de 2025, 3 mortes foram relatadas entre membros da primeira igreja batista de St. Paul, Minnesota. 2 dos membros da igreja haviam retornado recentemente de uma viagem missionária às Filipinas, onde prestaram socorro às vítimas de enchentes regionais. A terceira era mãe de um membro da igreja que também havia viajado para as Filipinas com um grupo da igreja, mas que estava apenas levemente doente. Com base nos sintomas relatados pelos pacientes, os profissionais de saúde inicialmente imaginaram que eles haviam morrido de gripe sazonal, o que as autoridades de saúde previram que seria particularmente virulento e disseminado naquele outono. No entanto, os testes de laboratório foram negativos para a influenza. Incapaz de identificar o agente causador, funcionários do Laboratório de Saúde Pública do Departamento de Saúde de Minnesota enviou amostras clínicas dos pacientes aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, onde cientistas confirmaram que os pacientes não tinham gripe. Um cientista do CDC lembrou-se de ler um despacho recente da ProMed descrevendo o surgimento de um novo coronavírus no Sudeste Asiático. Olha só, Sudeste Asiático. Onde foi que aconteceu aqui? Os membros da igreja haviam retornado recentemente de uma viagem missionária às Filipinas. Olha só, né? E fez um teste de RT-PCR de pancoronavírus. Uma semana depois, a equipe do CDC confirmou que os 3 pacientes estavam de fato infectados com um novo coronavírus que foi apelidado de coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda de St. Paul, o SARS-CoV ou simplesmente SARS, em homenagem à cidade onde o primeiro grupo de casos foi identificado. Vai falar de mais coisas. Como a transmissão de SARS foi determinada como ocorrendo por meios de gotículas, o CDC recomendou inicialmente que todos mantivessem diligentemente as higienes das mãos e desinfetassem frequentemente superfícies potencialmente contaminadas. Os funcionários do CDC também pediram que qualquer pessoa com sintomas graves semelhantes aos da gripe procurasse atendimento médico imediato. Os funcionários da saúde pública estavam preocupados com o fato de que o próximo feriado de ação de graças e a Black Friday e as atividades de compras facilitassem a disseminação do SARS, mas permaneceram confiantes de que a conscientização de prevenção disseminadas anualmente para a gripe sazonal, combinados com procedimentos de isolamentos para casos suspeitos, seriam eficazes para conter a disseminação de SARS. Então, novamente, está prevendo, entre muitas aspas, um outro vírus parecido com o coronavírus, né? Isso daqui seria uma pandemia com intervalos para ocorrer entre 2025, né, final do ano de 2025 até 2028. Então, isso daqui foi um cenário feito pela faculdade John Hopkins. Eu não bato no martelo 100% porque, e não estou desmerecendo, não estou dizendo que isso daqui não possa acontecer, né, que esse cenário não possa vir a acontecer, mas não houve a presença daqueles outros órgãos, como por exemplo o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates,
diferentemente como eu bati o martelo no evento 201, que literalmente preveu, entre muitas aspas, o surto de CD19, da pandemia de CD19 em 2020. Beleza? Aqui o coisa traduzido, texto traduzido. Beleza, então, tá. Olha só o que o Edward Down diz sobre o CD. Vocês estão lendo a palavra, né? Que está sendo usado como cobertura para evitar próximos tumultos do colapso financeiro. Essa fala aqui desse cara eu achei muito interessante. Esse cara aqui, o Down, ele foi em uma entrevista, né, com essa mulher aqui. Ele é ex-gerente de fundos da BlackRock, Edward Down. Então, olha o que ele diz aqui. Down, que tem soado o alarme sobre as Anicaves, bem como a falência de nações soberanas por banqueiros centrais e políticos, oferece novos insights na entrevista, incluindo como o CD está sendo usado como cobertura para evitar os próximos tumultos do colapso financeiro. A grande crise financeira nunca foi embora. Ele explica que toda essa fraude bancária foi para os balanços dos bancos centrais. Então, nos últimos 12 anos, os bancos centrais imprimem dinheiro e os governos gastam dinheiro demais para manter as economias vivas em todo o mundo nos últimos 12 anos. E ele usa o termo economia zumbi justamente para se referir a esse tipo. Então, a economia que a gente tem hoje é uma economia de fachada, é uma farsa. O dinheiro não tem valor, é simplesmente um pedaço de papel em que você vai na impressora e manda imprimir mais. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que a gente está tendo. 37 minutos. Acho que dá pra gente abordar os outros assuntos. Vai ser um pouco grande, um pouco extenso o que eu vou estar lendo aqui nessa matéria aqui, mas é muito interessante. Prestem atenção nisso daqui. Prestem atenção nas motivações, porque isso daqui vai se ligar com a PAN de 2020. Dá um passo a explicar como essa fraude bancária nos balanços dos bancos centrais levou à suposta crise do CD. Observem que quando Dow se refere à crise de recompra em 2019, ele está se referindo a uma crise em que os vendedores e compradores de títulos do governo, especificamente os 4 maiores bancos dos Estados Unidos, incluindo o Bank of America, JP Morgan e outros, não conseguiram continuar fazendo isso por causa de uma crise de liquidez. Ou seja, o Federal Reserve Bank parou de injetar dinheiro no mercado de recompra ou acordo de recompra que tem uma taxa de rotatividade de 1 a 2 trilhões por dia. Ou seja, o Fed parou de injetar dinheiro, né? E os bancos falaram, não, eu não vou comprar a tua dívida então, meu amigo, porque é assim que os governos se sustentam. Eles fazem dívidas cada vez maiores e precisam fazer empréstimos para manter a economia rodando, para pagarem as suas dívidas dos empréstimos que fazem, que são empréstimos impossíveis de serem pagos. Veja, se eu peço $1 emprestado, você tem que me devolver $3, $2 de juros. É impossível de você sair dessa dívida, né? Essa é a ideia que a gente tem para a economia no mundo hoje, e isso desde 1913, após a instauração do Banco Central Americano, do Federal Reserve Bank. De novo, se você quer saber como funciona, tem vídeo no canal e tá bem especificado aqui também no nosso site aqui. Bancos centrais, instituições privadas que escravizam economicamente as nações. Então, vamos voltar aqui. No outono de 2019, houve uma crise de recompra nos bancos centrais e as economias globais estavam rolando. E mesmo sem a CD, ou seja, se a gente não tivesse o que aconteceu ali em 2020, nós teríamos entrado em recessão. Portanto, o CD forneceu uma desculpa conveniente para esses caras imprimirem quantias sem precedentes de dinheiro e emprestarem, e também lhes deu poder de emergência para compra de crédito corporativo. Então, basicamente, o Fed evitou uma desaceleração econômica imprimindo dinheiro, e então tivemos mais 2 anos de bolhas infladas do Fed, que recentemente estouraram. E agora estamos no fim do que eu acho que é o sistema monetário baseado em dívida como conhecemos. E você pode dizer que isso está acontecendo porque eles continuam flutuando a ideia de uma CBDC, uma moeda digital do Banco Central.
Uma CBDC que estará vinculada a tudo e essencialmente permitirá que eles façam pontuações de crédito social com ela. Outro assunto para a gente estar debatendo aqui no nosso canal, só que mais para frente. Então, o Down ele continua dizendo que a CDACOV também está sendo usado como cobertura para evitar os próximos tumultos do colapso financeiro. E então os que estão no poder precisavam de um sistema de controle de vigor. Ele acrescenta que os banqueiros centrais precisavam desviar as pessoas da causa real do que está acontecendo, que é que os bancos centrais e os políticos simplesmente faliram o mundo. O mundo está quebrado, a economia do mundo está quebrada e logo vai quebrar. Conectem os assuntos com a ideia do grande reset do Fórum Econômico Mundial. Nós vamos resetar o mundo, nós vamos resetar a economia, ou seja, de todos os países com as suas dívidas trilionárias. Exemplo, os Estados Unidos estava, alguns meses atrás, atingindo dívidas no valor de 37 trilhões de dólares. É uma dívida impagável, uma dívida maior do que o PIB do país, ou seja, você deve mais do que você arrecada, né? Então a ideia do grande reset é isso. Nós vamos fazer um reset no mundo, para todas as economias do mundo. Então a sua dívida está perdoada, porém nós vamos fazer mudanças no mundo, a forma como o mundo se comporta. O ex-gestor de fundos da BlackRock continua explicando que todo o sistema financeiro desde 1913, olha lá, ano da oficialização do Fed, depende da criação constante de crédito. Down explica que repetidas vezes o Fed reduziu as taxas de juro, criou um boom econômico, que é o que os bancos centrais fazem. Esse é o pequeno poder que os bancos centrais têm no mundo. Decidir se uma economia vai subir ou se vai descer, se vai entrar em crise, se vai entrar em recessão. É o poder dos bancos centrais, é isso. É a forma como os dominadores globais, como os globalistas, como os senhores mundiais, os senhores do mundo usam para escravizar economicamente as nações. Em outras palavras, o Fed cria condições monetárias fáceis que se prestam à prevaricação e enriquecimento próprio por psicopatas. Em 2019, a fraude cresceu a tal ponto que envolveu tudo, incluindo o Fed e todos os outros bancos soberanos ao redor do mundo. Outras bolhas maciças fraudulentas que Dow oferece incluem a bolha do .com e as bolhas das hipotecas subprime de 2008. Basicamente, se eu fosse o diabo e quisesse criar guerras, estragos e booms e recessões econômicas, criaria o atual sistema da Reserva Federal. Portanto, é inerentemente instável e inerentemente propenso a fraudes. E agora ele vai falar novamente das picadas, né? Cerca de 30 a 40% que tomaram o suco mágico, ele usa palavras trocadas também, pelo menos em 2 primeiros e talvez o reforço, vão começar a pegar CD de novo e de novo. Down diz que nesse ponto eles ficarão chateados. Essa enorme taxa de falha da Unicave levará, acredita Down, a conversão de muitas pessoas ao fato de terem sido fraudadas. Os números de morte e ferimentos devido às Unicaves da CD que estou vendo são tão ridiculamente grandes que as pessoas vão começar a acordar para uma a uma. Vamos ver outra parte. Ele acredita que os vilões palhaços no cenário mundial, incluindo Klaus Schwab, um dos cabeças por trás do Fórum Econômico Mundial, e o resto da camarilha da economia mundial podem ter sido criados para serem os caras da queda, e eles não sabem disso. Ele observa especificamente que a ideia palhaça de que as elites querem que as pessoas comam insetos e histeria porque eles parecem pensar que a carne causa o aquecimento global e galinhas e vacas causam o aquecimento global e eles querem desligar essa fonte de alimento. Vocês estão entendendo o que ele quer dizer, né? Essas pessoas dos grandes órgãos mundiais dizem que a culpa, dos culpados do aquecimento global são as vacas, são as galinhas, e eles querem que você deixe de comer carne, proteína animal para ajudar a diminuir os efeitos do aquecimento global. Ele acredita que eles não querem que comamos carne porque, sem proteína, eventualmente, você fica doente e fica fraco, você precisa de proteína. Então, sem carne, sem proteína, nós ficamos fracos, ficamos debilitados. E quando vem um ataque desse, por exemplo, em 2020, um vírus, né? Pega, gente, você tá fraco, tá com o sistema imunológico debilitado, você vai se ferrar, meu irmão. Você vai ficar doente, propositalmente, né? Consequentemente, você vai acabar morrendo. Talvez, né? Bom.
Vai falar de outros países e tudo. Olha só, o Sri Lanka faliu, o Equador está se desintegrando, a Argentina está se desintegrando. Você vê o que está acontecendo na Holanda, os agricultores estão se levantando porque eles, a camarilha do Fórum Econômico Mundial / banqueiros centrais, estão tentando basicamente roubar as suas terras. O ex-gestor do fundo acrescenta que agora eles usaram critérios ESG, ou seja, critérios ambientais, sociais e de governança corporativa e controle climático como meio de roubo. O que ele está querendo dizer aqui? Poxa, se o país de vocês pede empréstimos aos grandes bancos mundiais e você não pode pagar esses empréstimos, não tem problema, você não precisa pagar com o dinheiro falso que nós te fornecemos, com o dinheiro sem lastro. Ao invés de você nos pagar com dinheiro, você nos paga dando concessão das suas terras, você nos dá a natureza do seu país, né, coloca eles como uma garantia e em troca disso, caso você não nos pague a dívida, nós vamos explorar bem muito a sua natureza, vamos explorar a riqueza do seu país. Gente, é assim que funciona há mais de 2, 3 séculos. Os Rothschilds são professores nisso, eles já faziam isso com a Inglaterra há muito tempo. Há muito tempo isso é feito. Down também observa que a razão pela qual o mundo está tendo essa curiosa escassez de mão de obra é por causa de pessoas morrendo e sendo incapacitadas, entre aspas, depois de tomar as picadas da CD19, um problema que sem dúvida piorará na próxima década pelo menos. O conselho mais associável que Down oferece na entrevista é a necessidade de as pessoas construírem capital humano de indivíduos com ideias semelhantes, onde vocês vão favorecer uns aos outros, que não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com valores e confiança. Ele diz que se você não tiver isso, você está condenado. Vamos pôr para sair desse... Vamos voltar um pouquinho no tópico, mas para a gente finalizar essa parte desse site aqui. Vamos pensar. A gente tem também o problema da crise previdenciária, né? Vai estar também entrando em um tópico sensível aqui, mas, gente, a gente tem que enxergar as coisas como elas são. Então, o mundo, os governos estavam em uma crise previdenciária. Ou seja, as pessoas estavam ficando velhas, né? A quantidade de idosos era muito grande e a quantidade de jovens, de pessoas para trabalhar e sustentarem o sistema previdenciário era muito pouco. Ou seja, nós tínhamos uma linha, deixa eu até abrir o open board aqui para exemplificar, melhor para a gente entender, bem rapidinho. Então, a gente tem aqui um quadro, né? Uma linha bem feia. Vamos fazer um gráfico aqui um pouco mais ajeitadinho, né? Então, nós na linha azul nós temos os jovens, né, que vão trabalhar, e na linha amarela nós temos os idosos, né, as pessoas que vão receber os benefícios da previdência. A gente vê nitidamente que essa linha aqui não tá igual, né? Ou seja, vai ter um colapso em alguma hora do sistema previdenciário, ou seja, tem mais idosos para receberem o dinheiro do que pessoas para pagar o sistema previdenciário. Então, daí os nossos amigões criam um negocinho chamado CD19, a gente já está falando disso, você deve estar entendendo do que eu estou falando. Então, eles criam a CD19 para acontecer o quê? Isso daqui, ó. Diminuir a quantidade de idosos no mundo, diminuir a quantidade de velhos no mundo. É claro que, infelizmente, os idosos não são as únicas pessoas que se foram, né, por conta desse vírus. Não foram as únicas pessoas, nós tivemos a morte de muitas outras pessoas e nós vemos um aumento exponencial, um aumento muito grande na morte de pessoas. Não só de idosos, né? Porque quando começou toda essa história, o risco até então era só para os idosos, né? Os idosos eram os prioritários, né? As pessoas que estavam mais vulneráveis, né? Pessoas que tinham algum tipo de enfermidade também, né? Pessoas acima do peso. Mas isso foi migrando para outras pessoas. Então, conectem os pontos também. Crise previdenciária, muita gente para receber o dinheiro falso já dos próprios caras que sustentam o sistema financeiro. Então, poxa, vamos criar um negocinho aqui para dar uma diminuída aí nos idosos. Acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Vamos criar um negocinho para dar uma diminuída nessa galera aí, porque o sistema previdenciário vai quebrar, já tá em crise.
Enfim, é uma ideia cruel, é um tópico sensível, mas é a realidade. Vamos conectar. Todos esses assuntos aqui a gente tem que estar conectado, não pode analisar eles de forma sozinha aqui. Quanto tempo de vídeo que a gente está tendo? 50 minutos. Uau, me estende nesse assunto. Então, vamos lá. Agora indo para o livro The Pfizer Papers, da Naomi Wolf e outros colaboradores. Foi um livro que juntou mais de 450 mil arquivos da Pfizer. Vocês devem estar entendendo o que a gente está falando, né? Então, gente, cuidado com vocês que foram ou vêm sendo seduzidos a implantarem o suco mágico dentro de vocês, a se picadarem, se é que vocês entendem o que eu estou falando. Então, os documentos Pfizer também contêm documentação do que aconteceu no pós-comercialização, ou seja, nos 3 meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, quando a Anicave foi lançada ao público. Todos os principais porta-vozes e mídia comprada chamaram a Anicave, a injeção de segura e eficaz, lendo que era um roteiro centralizado. A gente sabe como que a grande mídia, como que os tais formadores de opinião, os influencers, os políticos também diziam, né? Não, é seguro, é 100% seguro, vá lá e tome. Eu faço a pergunta a você. Quem que vai se responsabilizar se der uma merda pra você? Eu vou usar essas palavras, esses termos aqui pra que fique palpável pra gente. A gente vai ver os tipos de efeitos colaterais que estava tendo por conta dessas Anicaves. E não é só simplesmente coisinha de ter febre, de ter... É coisa pesada, pessoal. Não é simplesmente isso não, tá? Achei interessante essa parte daqui, ó. A FDA pediu ao juiz no processo de Aaron City que retivesse a divulgação dos documentos da Pfizer. Lembrando, Pfizer é uma indústria farmacêutica, é uma grande Big Pharma, talvez a maior responsável, né, pela maior parte das picadas que nós tivemos no mundo, tá? Então, lembre, indústria farmacêutica, Big Pharma, lembre-se de como que elas recebem dinheiro. Foram as indústrias que mais cresceram. Pensem. Só pensem. Quem foi que mais enriqueceu com a PAN de 2020? A PAN de 2020 foi uma desgraça, milhares de pessoas morreram, mas quem que lucrou em cima disso? Quem que lucrou com a morte das pessoas? As grandes Big Pharmas, as grandes indústrias farmacêuticas lucraram. Poxa, vendas de testes de PCR, vendas de, depois, picadas, né? Que não é de graça, tá, pessoal? Então vamos acabar com esse negócio, porque isso não é de graça, tá? Quando as pessoas pedem por picadas, pedem por Anicaves, o que acontece? O governo vê, opa, nossa população tá pedindo, então nós vamos ter que mandar insumos para as Big Pharmas, então tem que mandar insumo e tem que mandar dinheiro para serem produzidas também. Claro, dinheiro tanto para se produzir as picadas, quanto também dinheiro que vão ganhar, que as Big Pharmas vão ganhar, né? Ou seja, sei lá, vamos cobrar, sei lá, cada picada custa $10, vamos então pedir 20, porque a gente precisa ter o nosso lucro também. Gente, é assim que funciona, nada disso aqui é de graça não, tá? E olha só, a FDA pediu ao juiz, né, novamente, que os documentos fossem retidos, documentos da Pfizer, por 75 anos. Por quê que uma indústria está pedindo para documentos serem retidos, para ficarem escondidos? Porque uma agência governamental desejaria ocultar determinado material até que a geração atual, os afetados pelo que estão nesses documentos, esteja morta e desaparecida. Veja, como o contexto era o uso de emergência, né? A gente estava passando por um estado de emergência. Para se sintetizar, para se produzir as picadas, as Anicaves, leva cerca de 10 a 12 anos. Tá? Isso daqui leva muito tempo. E simplesmente em questão de meses ou questão de um ano nós já tínhamos... Fica até difícil eu ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, né? Mas nós já tínhamos Anicaves, nós já tínhamos picadas sido desenvolvidas. Pô, mas está muito avançada a tecnologia, ou então as ferramentas que foram colocadas dentro dessa nova tecnologia de terapia gênica, como deve ser chamada, porque isso não é... Essa palavrinha aqui que eu vou estar sublinhando aqui, ó. Isso daqui não foi, né, não é o que veio em 2020, 2021. Gente, não é isso daqui. É terapia gênica.
Veio uma nova tecnologia capaz de alterar o seu DNA. É por isso que essas Anicaves vêm com um negocinho, vêm com um M na frente. Ou seja, nós no nosso corpo temos DNA e também temos RNA. Só que o que veio com a nova tecnologia? mRNA. É a nova tecnologia. A armadilha está aqui. Então muitas pessoas caíram, né? Então, novamente, foi autorizada, né, e por conta do estado de emergência, autorização de emergência, inclusivemente as indústrias farmacêuticas foi tirada a responsabilidade delas. Então, vamos mudar aqui para a população, mas não vamos ficar com a responsabilidade não. Então, pensa, quem que vai se responsabilizar caso dê alguma merda com você? Caso você tenha um infarto, você venha a ter trombos em você venha a ter mal súbitos, que virou moda. Gente, virou moda, gente jovem, saudável, tendo mal súbito, caindo duro no meio do nada, pessoas praticando esporte simplesmente caindo duro, cantores caindo duro no palco e morrendo. Gente, isso não é normal, não se via isso não é normal. Chega, gente. Acordem, isso não é normal. Crescimento de turbocânceres em jovens saudáveis, crescimentos de doenças, de enfermidades que eram, vamos dizer assim, coisas exclusivas de pessoas idosas, acontecendo em pessoas novas. Gente, isso não é normal. Acordem. Por favor, acordem, gente. Vamos lá. Então, nos 2 anos desde que a senhora Kelly, né, Naomi Wolf e Amy Kelly, que revisou os arquivos, outras pessoas se voluntariando também para analisar esses arquivos, analisaram 2.309 documentos, não sei se a quantidade total de documentos, obviamente tem mais, né? E arquivos de dados totalizando centenas de milhares de páginas e emitiram quase 100 relatórios. Os primeiros 46 relatórios apareceram em um formato autopublicado que nós publicamos. Era muito importante para nós que eles parecessem um formato publicado que fosse físico e não apenas digital, pois queríamos algo que as pessoas pudessem entregar aos seus médicos, seus entes queridos, seus representantes no Congresso. Deixa eu ver onde é que a parte que eu quero falar aqui. Esses 46 relatórios deram grandes notícias. Aprendemos que a Pfizer sabia, dentro de 3 meses após o lançamento em dezembro de 2020, que as picadas não funcionaram para parar a CD. Isso é verdade. É uma realidade. A linguagem da Pfizer era falha e falha de eficácia. Um dos eventos adversos mais comuns dos documentos da Pfizer é o próprio CD. É um efeito adverso. A Pfizer sabia que os materiais da Anicav, nanopartículas lipídicas, uma gordura industrial revestida em polietileno glicol, um subproduto do petróleo. E olha só, a tecnologia mRNA e proteína spike não permaneceram no músculo deltoide. Então, essa tecnologia, essa nanopartícula lipídica aqui, né, revestida em um subproduto de petróleo, e essa proteínazinha aqui chamada spike, elas não ficam no músculo deltoide. Ou seja, o músculo deltoide não fica no músculozinho ali do seu braço, né, quando você vai tomar. Não, essa proteína não fica lá, como alegado por todos os porta-vozes. Em vez disso, os materiais dessa Anicav se dispersaram por todo o corpo em 48 horas, abre aspas, como um tiro de espingarda, fecha aspas, como um dos autores, Dr. Robert Chandler, colocou. Cruzaram todas as membranas do corpo humano, incluindo a barreira hematoencefálica, e acumularam-se no fígado, glândulas suprarrenais, baço, cérebro e, se fosse uma mulher ainda, nos ovários. A Pfizer contratou 2.400 funcionários em tempo integral para ajudar a processar o grande aumento de relatórios de eventos adversos. A Pfizer sabia em abril de 2021 que as injeções danificavam os corações de jovens. Acabei falando injeção, né? Oh, meu Deus do céu. A Pfizer sabia, nessa data aqui, apenas 90 dias após o lançamento público de sua Anicav contra a CD, que a sua Anicav estaria ligada a uma miríade de eventos adversos, longe de serem calafrios, febre e fadiga, como o CDC e outras autoridades alegaram ser os efeitos colaterais mais preocupantes. Os reais efeitos colaterais foram catastroficamente sérios, entre eles morte, que a
Pfizer lista como evento adverso grave. De fato, mais de 1.233 mortes nos primeiros 3 meses da droga estando disponível para público. CD19 grave, lesão hepática, eventos adversos neurológicos, paralisia facial, lesão renal, doenças autoimunes, ulceração causada pelo frio, uma forma localizada de vasculite, síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, ativação de infecções latentes de herpes zoster, lesões na pele e membrana mucosa, problemas respiratórios, estrutura pulmonar danificada, insuficiência respiratória, síndrome do desconforto respiratório agudo. Vamos ver. E SARS-CoV-1, que não era visto no mundo desde 2004, mas aparece nos documentos da Pfizer como efeito colateral Ou seja, além de tu tomar um negócio que vai realizar entre muitas outras desgraças em você, tu ainda ganha de brinde um SARS. O SARS-CoV-1 que não era visto no mundo há mais de 10 anos. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa boa, gente. Milhares de pessoas com dores articulares do tipo artrite, um dos efeitos colaterais mais comuns, foram registradas. Outras milhares com dores musculares, segundo mais comum. E então, é um prato cheio. Gente, isso daqui é um prato cheio. Doenças sanguíneas em escala industrial, coágulos sanguíneos, isso daqui muito sério, coágulos pulmonares, coágulos nas pernas, trombocitopenia trombótica, uma doença de coagulação dos vasos sanguíneos, taxas astronômicas de distúrbios neurológicos, demências, tremores, Parkinson, Alzheimer, epilepsias, condições de peles horríveis, pletora florida de problemas cardíacos, miocardite, pericardite, taquicardia, arritmia e assim por diante. Metade dos eventos adversos graves relacionados ao fígado, incluindo morte, ocorreram dentro de 72 horas após a picada. Metade dos AVCs ocorreram dentro de 48 horas após pôr o suco nutritivo para dentro. Gente, muito sério isso daqui. Quando a Anicav da Pfizer foi lançada ao público, a gigante Pharma sabia que estaria matando essa palavra aqui, e prejudicando significativamente a reprodução de mulheres e homens. O material nos documentos deixa claro que prejudicar a capacidade humana de se reproduzir e causar espontâneo de B não é um erro, é uma característica. A Pfizer disse aos homens tomados para usarem 2 formas confiáveis de contracepção ou se absterem de sexo com mulheres em idade fértil. Em seu protocolo, a empresa definiu exposição a Anicav como incluindo contato pele a pele, inalação e contato sexual. A Pfizer cruzou ratos fêmeas introduzidos e ratos machos não introduzidos, e então examinou esses machos fêmeas e suas crias para toxicidade relacionada à Anicav. Com base em apenas 44 ratos e nenhum ser humano, a Pfizer declarou nenhum resultado negativo para desempenho de acasalamento, fertilidade ou qualquer parâmetro ovariano ou uterinos, nem na sobrevivência, crescimento ou desenvolvimento embrionário fetal ou pós-natal. A implicação sendo que sua Anicav de CD era segura na gravidez e não fazia mal aos bebês. A Pfizer sabia que as nanopartículas lipídicas eram conhecidas há anos por degradar os sistemas sexuais. E a Michele de fato descobriu nanopartículas, das quais essas são um subtipo, passam pela barreira hematotesticular e danificam as células de Sertoli, células de Leydig e células germinativas masculinas. Elas são as fábricas da masculinidade, afetando os hormônios que transformam meninos na adolescência em homens, com vozes profundas, tal. Então não temos ideia se os bebês meninos nascidos de mães introduzidas se transformarão em adultos reconhecidamente masculinos e férteis. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer, né, gente? Não se sabe se você vai ser fértil depois do que aconteceu, né? Depois do que foi introduzido em você, se é que vocês me entendem. Então, gente, eu vou até parar por aqui. Vamos parar por aqui e vamos passar pro próximo assunto, tá? Então esse livro tá aqui, tem esse livro em português, o PDF também no nosso site. No nosso Drive, tá? A gente tá indo para mais de 1 hora de vídeo, mas vamos continuar o assunto, que isso daqui é sério. E para finalizar essa parte de assunto, quem se beneficia as fake news, na verdade, né? Então, olha lá, o Ministério da Saúde postando aqui, ó. E aí, vai focar ou não vai? Não tá a fim de focar? Como é que é? Meu Deus, eu não quero focar. Vamos ver se eu consigo encontrar de novo aqui, ó. Vamos lá.
É falso que Anicaves contra gripe e CD19 causem doenças. Ministério da Saúde alerta sobre notícias mentirosas contra... E olha só, se você pesquisar isso daqui no Google, eu fiz isso daqui, tá? Eu não vou pesquisar porque a gente já tá com um tempo muito curto, mas se você pesquisar isso daqui, ó, bula Anicave BA1 profissional de saúde, você vai encontrar isso daqui, ó. Miocardite e pericardite. Existe um risco aumentado de miocardite e pericardite após a introdução, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Com Comirnaty. Olha só, os dados disponíveis sugerem que o curso da miocardite e pericardite após a vacina... Eu vou ter que censurar essa parte aqui, eu vou deixar o meu áudio cortado nessas partes aqui. Não é diferente da miocardite ou da pericardite em geral. Na própria bula da Pfizer você encontra que você tem um risco aumentado de você ter essas coisinhas maravilhosas aqui se você for introduzido. E aí vem o Ministério da Saúde e fala que é falso. Quem se beneficia disso a dizer que é falso? Quem decide o que é verdade ou mentira? Então, gente, tomem cuidado com sites falsos, né, de verificação. Ah, site tal é falso, é fake news. Tomem cuidado com isso, gente. Não vão nessa onda, beleza? Vamos encerrar o assunto aqui e ir pro próximo. Então, a gente viu a parte dos vírus também, né, de catalisadores. Então, vimos 2 catalisadores. E agora vamos passar para a próxima, que é o perigo cibernético. Outro catalisador, entrando no terceiro, são os ataques cibernéticos que foram preparados durante muitos anos, juntando vírus e malwares. Eles infectam a maioria dos sistemas operacionais nos Estados Unidos. Imagine o que aconteceria se nós tivéssemos um super ataque cibernético que parasse a maioria das funções dos computadores. Imaginem como que seria. Seria uma desgraça. O sistema todo iria ser paralisado. Se a gente imagina como um apagão, como aconteceu, por exemplo, em uma parte da Europa, como foi nesse ano de 2025, como que seria um mundo sem energia? Como que seria 2, 3 dias sem energia? Vocês já pararam para se perguntar nisso? Como que seria também se tivesse um cyberataque, né? Olha só um vídeo do Fórum Econômico Mundial, do Cyber Polygon, novamente exercícios de previsão, dessa vez aqui, contra cyberataques. Dá play aqui no vídeo. The COVID-19 pandemic has shaken our economies and societies to the core and shown us how vulnerable we are to biological threats. In the digital world, similar risks are being overlooked right now. A cyber attack with COVID-like characteristics would spread faster and further than any biological virus. Its reproductive rate would be around 10 times greater than what we've experienced with the coronavirus. To give you an idea, one of the fastest worms in history, the 2003 Slammer sapphire worm, doubled in size approximately every 8.5 seconds, infecting over 75,000 devices in 10 minutes and almost 11 million devices in 24 hours. Fortunately, at least until now, cyber attacks have not impacted our health the way pandemics have, but the economic damages and therefore the impact they have had on our daily lives have been equal and sometimes even greater. You see, the only way to stop the exponential propagation of a COVID-like cyber threat is to fully disconnect the millions of vulnerable devices from one another and from the internet. All of this in a matter of days. A single day without the internet would cost our economies more than $50 billion, and that's before considering the economic and societal damages should these devices be linked to essential services such as transport or healthcare. As the digital realm increasingly merges with our physical world, the ripple effects of cyber attacks on our safety just keep on expanding at a faster pace than what we're preparing for. COVID-19 was known as an anticipated risk. So is the digital equivalent. Let's be better prepared for that one. The time is now. E maravilha, né? Então, esse vídeo aqui do Fórum Econômico Mundial justamente dá a ideia. O que nós teríamos que fazer caso um grande cyberataque de vírus e worms se espalhassem nos computadores? Qual que seria a solução disso? A gente teria que desligar, né, a internet de forma global. Ele diz especificamente isso daqui no vídeo. Olha só, a única maneira de
impedir a propagação exponencial de uma ameaça cibernética é desconectar totalmente os milhões de dispositivos vulneráveis uns dos outros e da internet. E olha só o que ele diz aqui: um único dia sem a internet custaria às nossas economias mais de 50 bilhões de dólares americanos de prejuízo, sem contar nos desastres sociais e além dos econômicos também, que afetariam partes como transportes e serviços essenciais, né, os próprios transportes e assistência médica. Gente, isso daqui não sei o que estou falando, não. É o Fórum Econômico Mundial que está envolvido num bocado de outras coisas, como a gente já viu aqui no vídeo. Então eles vão sempre cantando essa bola, né? Um grande apagão, tanto de energia quanto um grande apagão em relação à internet. O Fórum Econômico Mundial já cantou essa bola. Esse vídeo aqui do Cyber Polygon é de 2020 ou 2021, se eu não me engano. Vou estar deixando o site aqui também, né? Créditos aí também ao Daniel Simões. Olha só, o Cyber Polygon é descrito pelo Fórum Econômico Mundial como um evento único de segurança cibernética que combina o maior treinamento técnico do mundo para equipes corporativas e uma conferência online com funcionários sêniores de organizações internacionais e empresas líderes. Faz parte do Centro de Segurança da Internet do Fórum Econômico Mundial, o qual está liderando a resposta global para enfrentar os desafios da segurança cibernética sistêmicos e melhorar a confiança digital. Aí bota os parceiros, né? Temos bancos, olha só o Banco Santander no meio aí, IBM, a Interpol, Ericsson, Trend Micro, Visa, Fórum Econômico Mundial, olha só, enfim. Eu não lembro de quando que esse vídeo foi postado especificamente, mas eu acho que foi em 2021, não me falha a memória. Esse vídeo aqui do Cyber Polygon foi postado em 2021, inclusive tem um link aqui até pro próprio YouTube, né? A gente pode ter uma ideia mais ou menos da data que foi postado, né? Há 4 anos atrás, isso, 2021, foi quando foi postado. Então, a galera do Fórum Econômico Mundial já vem cantando essa bola aí. Outro tipo também de catalisador que pode ser. Nós podemos sim ter um ataque. Inclusive o próprio Fórum Econômico Mundial fala, né? Ele dá a entender que esses ataques cibernéticos poderiam ser ainda mais devastadores, piores. Ele compara, né, com a pandemia de Covid-19 que teve. Então esses caras cantam a bola. E esses tipos de predictive programming, né, programação preditiva que faz na gente. Olha só, pessoal, se preparem aí, porque se caso a gente tiver isso aqui, a gente vai ter que fazer isso. E eles até falam na nossa cara o que eles vão ter que fazer. Agora me deu medo de que eu pensei que eu tava com o áudio do microfone desativado. Tá ativado mesmo? Tá ativado. 1h13 de vídeo, vamos continuar aqui então. Agora a gente vai passar para um outro catalisador que nós temos. Aqui a gente já vai entrar na parte de geoengenharia, né, de manipulação do clima. Então, de catalisadores, nós temos as insurgências, revoltas aparentemente populares. Nós vamos ter também os perigos dos catalisadores dos novos vírus biológicos, né, vírus e toxinas que possam ter sido passados por algum tipo de modificação de ganho de função. Vimos também a cyberpandemia, o risco da cyberpandemia de vírus e worms de computador, o que isso seria devastador. Agora a gente vai passar para manipulação climática, inclusive com a recomendação desse livro aqui do Onesier Correia. Antes da gente começar, a gente tem... Lembram-se do caso do Rio Grande do Sul? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, gente? Né? Inclusive eu peguei a live da Márcia Ró com o Jumé. Então, a gente viu o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Gente, mais uma vez, essas coisas podem ser manipuladas e quem realmente detém o controle do mundo, novamente, o sistema, os poderosos, podem manipular, não totalmente, mas até certo ponto, o homem pode sim manipular a natureza. O homem pode sim manipular eventos em relação à natureza, eventos em relação ao clima. O homem tem sim capacidade de fazer isso, pessoal, né? Então, olha só, vamos lembrar do que foi que aconteceu no Rio Grande do Sul.
houve todo o desastre, né? Muita chuva no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma região que produz, né, uma região forte na agricultura, produção de gado também, de carne, e as coisas foram destruídas lá. Acho que vocês estão acompanhando o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né? Então, os radares meteorológicos estão servindo para obtenção de leituras climatológicas, né, de todos os eventos climáticos, porém, todavia, entretanto, também estão servindo para intervenção direta no clima. Gente, isso é possível e isso não é novidade. Tá? Esses estudos de alteração, de manipulação do clima veio desde a década de 40. Isso não é coisa nova, tá? Claro, as técnicas vão se modernizando. Além dos próprios radares, o gigantesco trabalho de geoengenharia climática e solar. Você que me assiste no vídeo, eu tava criando tipo como se fosse um roteiro, né? Mas eu vou levar como se fosse mais na parte improvisada, né? Se pergunte, faça algumas observações. Vocês têm notado alguma mudança brusca no clima da cidade de vocês? Tem visto muitos aviões saltando rastros no céu, rastros esses que duram por muito tempo, porque eu tenho visto, isso é uma coisa quase que diária aqui. Vou dar um exemplo de uma cidade próxima. Constantemente eu vejo o trabalho desses aviões sobrevoando o céu de Maranguape, 2 a 3 vezes por semana ou mais. Eles sobrevoam e deixam os rastros que demoram muito a se dissipar. E o que eu venho observando é que estamos no final de junho, quase entrando em julho, né? Eu estava escrevendo isso daqui acho que anteontem, no caso a gente já entrou em julho, e a época chuvosa da região de Fortaleza já era para ter acabado. Só que ninguém pensava, ninguém esperava em fazer festa junina debaixo da chuva, mas é o que está acontecendo aqui. Olha o que diz aqui. No livro 2020, o ano seguinte. 1940, o médico e cientista Dr. Frederico Demarco é reconhecido pela comunidade científica internacional como o primeiro no mundo a conseguir comprovadamente provocar chuvas artificiais com as suas patentes. Porém, durante algumas das suas experiências em Araraquara, no interior de São Paulo, e até mesmo em Buenos Aires, a provocação não intencional de granizos gigantes e tempestades torrenciais o preocupam, por ele estar sendo observado pelas grandes potências como Estados Unidos e Rússia. Na década de 70, o jornalista e escritor João Evangelista Ferraz escreve o livro O Manda-Chuva, onde denuncia que as patentes de chuvas artificiais do Dr. Frederico Demarco foram roubadas pelas grandes potências com o objetivo de estudá-las como uma das mais potentes armas bélicas de guerra para o futuro. Porém, o livro não é publicado e se torna uma lenda. Em 2010, o pesquisador Ronesier Corrêa consegue encontrar e resgatar o livro original, O Manda-Chuva, e passa a alertar os riscos que o Brasil enfrentaria no futuro com as guerras climáticas, embora não seja levado a sério pela maioria da sociedade. Porém, em 2018, o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente da República, avisa que estamos entrando nas guerras climáticas, que são as maiores guerras do século XXI e que alertou aos seus subordinados que vamos matar e morrer pelo clima. Em 2020, o Brasil atravessa uma crise ambiental e climática internacional e uma guerra fria se estabelece em torno do aquecimento global e mudanças climáticas. A Amazônia se torna como um primeiro campo de batalha e as maiores potências mundiais transformam o caso em prioridade ambiental, passando a debater os rumos do clima a partir de novos projetos como Plano B, geoengenharia, ou seja, manipulação climática em larga escala planetária proposta pela ONU. Porém, os próprios cientistas proponentes alertam que essa opção pode se tornar ainda mais catastrófica, guerras climáticas. O que ele quis dizer nessa parte aqui? A desculpa dos poderosos, né, a desculpa dos grandes órgãos supraglobais é o quê? O mundo está aquecendo, o mundo está num aquecimento global, então nós precisamos ocorrer ao plano B, ou seja, fazer uma geoengenharia, mais especificamente geoengenharia solar, jogar vários aerossóis na atmosfera para tentar barrar a incidência dos raios solares, consequentemente diminuindo a temperatura do planeta. Foi isso que ele quis dizer nessa parte. Vamos colocar o vídeo do Hamilton Mourão. Olha o que o nosso queridão Mourão está dizendo. Um vídeo que inclusive do próprio Ronesier Corrêa. Inclusive também recomendo que vocês vejam os vídeos dele. Tem uma live, tinha até então, né, uma live muito boa dele com o Alexandre Costa
sobre o tema de geoengenharia, mas eu não sei se está disponível. Se tiver, eu vou colocar nas referências. Vamos ver aqui. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Olha só o que está escrito no quadrozinho ali atrás. Ele dá um exemplo, né? As grandes guerras de hoje, aí vem drogas, dinheiro ilícito, armas, isso daqui de pessoas que vocês estão vendo, eu não vou estar falando a palavra, né? E olha só, catástrofes climáticas, catástrofes ambientais, guerras climáticas e militarização do espaço, todas próximas umas das outras, propositalmente colocadas, né? Olha só que coisa maravilhosa. Coincidentemente ou não, a Fundação Rockefeller seleciona 33 cidades para desafio de resiliência. Isso daqui não é de agora, tá? Isso daqui foi publicado em 2013. Infelizmente, eu não consegui encontrar a postagem original no próprio site da Fundação Rockefeller, mas a fundação selecionou os primeiros grupos de cidades para o Sun Resilient Cities Centennial Challenge. Cada cidade foi escolhida para demonstrar um comprometimento em construir seus próprios meios de se preparar, resistir e se recuperar rapidamente de abalos e tensões. Mais de 1.000 registros e quase 400 inscrições de cidades de todo o mundo foram feitas. Após uma cuidadosa análise de cada uma das cidades e seus respectivos desafios, as seguintes 33 foram escolhidas. Por que esse número 33, né? É engraçado. Será que tem alguma coisa envolvida com numerologia? Será que tem alguma coisa envolvida com maçonaria? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? 33, um número bem específico para ser utilizado. E nós temos várias cidades na África, América Central e do Sul, Europa, Oriente Médio, América do Norte, Los Angeles. Teve um casozinho de grandes queimadas, né? Grandes incêndios em Los Angeles e em São Francisco, na região ali especificamente de Califórnia. Se eu não me engano, não teve um negócio desse, acho que foi ano passado, né? A gente já vai estar entrando em outro tópico aí também com armas de energia dirigida, mas assunto para outro vídeo. Vamos se contentar, vamos focar aqui. Olha o que a gente tem aqui. América Central e do Sul, vamos ficar no Brasil. Rio de Janeiro. O próprio Ronesi é carioca, se eu não me engano, e ele estava no Rio, foi pesquisar, falar com as populações, com as pessoas, e diziam que tinha um cara que sabia fazer chover. Justamente o cara que as pessoas estavam falando era o Frederico Demarco, um cara que no passado fez chover, fez literalmente chuvas artificiais. Vamos dar uma olhadinha nessa cidade aqui. Olha só, Porto Alegre. Porto Alegre é capital de qual estado mesmo? Rio Grande do Sul, né, pessoal? Rio Grande do Sul, a desgraça de clima, as grandes chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul, mas é coincidência a Fundação Rockefeller ter selecionado 33 cidades para um desafio de resiliência, né? E anos depois a cidade se encontra debaixo d'água, né? É coincidência, pessoal, isso é coincidência. E vamos lá entrar na pastinha de geoengenharia / chemtrails, rastros químicos. Nós temos várias imagens, vocês podem estar vendo essas imagens aqui na nossa pasta do Google Drive. Olha só a foto dos aviãozinhos aqui, desse trabalho absurdo de geoengenharia climática que vem sendo feito aqui. E eu vou mostrar aqui algumas fotos bem rapidamente, porque o vídeo tá em 1h24, meu Deus. Nós temos aqui algumas imagens que eu tirei, tá? Daqui dessa cidade de Maranguape e também na faculdade, na UFC. Olha só essas nuvens, que formatozinho peculiar, não, os formatos tão diferentes, olha só os rastros dos aviões, que coisa linda, tá? Aqui foi no Outlet, um local com várias lojas, né, de calçados, de roupas e afins. Olha só, novamente, aqui já é na faculdade, tá? Na Universidade Federal do Ceará. Olha só que maravilha os rastros de aviões passando. Que formatos de nuvens mais esquisitos, hein, pessoal? Aqui os rastros ali novamente, lá no fundo. Olha só o formato das nuvens. É muito esquisito. Novamente, cidade de Maranguape. Olha só o formato dessas supostas nuvens, né? Que não são nuvens, são rastros. Rastros curtos, rastros longos. Olha só o que aconteceu em Valência. Sofre com caos e devastação após inundações. O número de mortos chega a 158.
Lembrando que todos esses links, essas matérias eu vou estar deixando aqui na descrição em um outro site, né, com as referências de todos esses documentos aqui que a gente utilizou nesse vídeo aqui. De forma muito coincidentemente, Valência passou pela mesma coisa que o Rio Grande do Sul passou. Primeiramente um período grande de seca e depois vem muita chuva. Pessoal, isso é possível. É possível você fazer cidades sofrerem com secas e depois essas cidades aparecerem com chuvas absurdas. Isso é totalmente possível. E é o último tópico, outro grande catalisador para o mundo é a guerra climática, a geoengenharia climática e geoengenharia solar, tá? Alteração do clima por interferência do homem, isso sim é possível, tá? Isso daqui é possível pra gente. Olha só o que a gente teve, alagamento em Dubai. Alagamento em Dubai. Quem que já pensou se ver isso? Semeadura de nuvens pode ser causa da pior chuva na história da cidade. Se eu não me engano, Dubai é um desertinho, né, galera? E simplesmente, olha só os carros debaixo d'água, num deserto. Então, eles exageraram aqui na quantidade dos aerossóis jogados nas nuvens aqui em Dubai, né? Então, vamos passar aqui pro canal da Márcia Hall com essa live aqui especificamente. Eu anotei algumas coisas que esse argentino estava explicando sobre a geoengenharia e eu vou estar falando para vocês. Então a gente vê esse trecho aqui do vídeo com a geoengenharia de solo sendo usada, né? Olha só. Todo geoengenharia isso. Dá toda a volta como queda a nube. Impressionante. Vocês viram ali a geoengenharia de solo sendo usada, né? Nós temos então, olha só os aviõezinhos, que maravilha. Só que percebam que esse avião não está soltando, o avião... Tem um processo que é feito que o avião solta, né, aquele rastro que se dissipa rapidamente. Só que ele não está soltando esse rastro dos motores, ele está soltando mais da ponta das asas. Que a geoengenharia envolve tanto aviões comerciais, aviões de linha, quanto aviões auxiliares, aviões complementares. Olha só o formato das nuvens, que coisa mais esquisita, né? Essas ondulações que são feitas e tal, tudo um negócio muito esquisito. Então vamos começar no contexto aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos substâncias que são utilizadas, né, na chamada semeadura de nuvens. Quais que são essas substâncias? Iodeto de prata, os mais famosos utilizados, né? Iodeto de prata, iodeto de potássio e dióxido de carbono. Então esses aerossóis são soltados nas nuvens, fazendo com que elas fiquem mais saturadas e elas vão acumular mais água dentro de si. Ou seja, você está forçando as nuvens a precipitarem, a choverem, tá? E indo para o contexto aqui de geoengenharia. As substâncias químicas expelidas pelos aviões saturam a atmosfera. Então, a partir dessas substâncias químicas, os radares meteorológicos podem interagir modificando a atmosfera e as nuvens, fazendo literalmente chover e chover muito mais. No vídeo aqui tem uma parte que ele dá o efeito do halo do sol, né? Pronto, achei essa parte aqui do vídeo. Então, esse efeito do halo solar é um efeito que o Sol produz nesse formato de círculo. Tudo isso daqui que está em volta são compostos químicos. A maneira mais eficiente que se tem de dispersar esses compostos químicos é através dos aditivos. Aditivos esses que estão incorporados nos combustíveis dos aviões comerciais de linha. O combustível que usam, o Jet A1, já vem modificado de fábrica. Coincidentemente, uma das empresas que produz esse tipo de combustível, novamente, é uma empresa do Bill Gates chamada Breakoff Energy. Olha só, a Breakoff Energy, essa no caso é a Ventures, mas a Breakoff Energy produz esses tipos de combustíveis, né? Uma forma de combustível mais amigável para a natureza, né? A gente está vendo para que esses combustíveis servem, né? Vamos lá. As formas de dispersão podem ser também feitas por terra, né? Que é essa parte do vídeo aqui, da geoengenharia feita a partir do solo. As nuvens estão sendo carregadas com milhares de produtos químicos aqui, né? Ou seja, aqui está sendo feito por terra e também pode ser feito pelos chamados aviões complementares. Os aviões complementares são os que deixam as trilhas, os rastros largos no céu.
Um exemplo, quando aviões de linha passam e deixam rastros que se dissipam e parece que não há nada, o ar naquele momento ficou saturado. A gente está falando de geoengenharia, tá, gente? Geoengenharia. Em algum momento vai passar um avião ou vários aviões que vão deixar um rastro largo. Diferentemente dos outros rastros, são compostos distintos, ou seja, os compostos que estão nos rastros curtos são compostos químicos diferentes dos rastros largos. Os rastros que eu estou falando são das nuvens, né? Vocês estão entendendo, né? Os rastros largos, os rastros curtos, estamos falando disso. Então, os rastros largos funcionam como catalisadores que produzem um efeito sobre as substâncias nesse ambiente. Ambiente esse que já foi condicionado por todos os outros compostos químicos. Geralmente o que acontece quando esses aviões passam deixando rastros curtos e que saturam o ambiente, quando passa o que deixa o rastro largo, todos esses componentes que eram invisíveis e que se viam como uma espécie de filtro começam a ganhar volume e engrossar. A partir daí, eles podem começar a pulsar, ou seja, podem interagir com os radares. A gente viu no começo do vídeo que os radares meteorológicos adquiridos pelas cidades podem servir tanto para captar dados climatológicos, mas também podem interagir para manipular o clima. Bom, as substâncias químicas, além de ter componentes de metais pesados que reagem com sinais eletromagnéticos, possui também muito material higroscópico. O material higroscópico esse é o material que absorve umidade. Portanto, todas as nuvens naturais que estavam no caminho desses materiais, quando elas varrem esses compostos químicos, são absorvidos e neutralizados. Portanto, eles podem pulsar e fazer com que não chova onde deveria chover e acabe chovendo onde se deseja chover. Uma espécie de transferência de chuva. Então, através de toda essa manipulação, é possível você designar uma região para ficar na seca, transferir essa chuva para outro local, ou então você fazer com que determinada região fique em um período de seca grande e que depois venha uma enxurrada de água. É o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. De novo, o Rio Grande do Sul passou por um período de seca muito grande e está começando as chuvas novamente. Liguem as peças para que a população não fique saudável. Um dos motivos né, ela precisa deixar de consumir carne, proteína animal. Um estado grande produtor na parte da agricultura, na agropecuária também, é o Rio Grande do Sul. Então vamos mandar uma chuvinha um pouco mais assídua, um pouco mais legal para essa região, para destroçar as plantações, para matar o gado. Assim nós vamos causar um desastre. Isso é um verdadeiro desastre. Então, a saturação do ambiente junto com a interação de metais pesados e interações eletromagnéticas dos radares no clima é devastadora. Isso sim é uma guerra climática. E para complementar, a gente tem um documento também, aqui ó, eu traduzi esse documento aqui, o clima como multiplicador de força, dominando o clima em 2025. Um documento da Força Aérea dos Estados Unidos, documento que foi começado a ser feito em 1996, e esse documento aqui fala de como a parte militar dos Estados Unidos, como a Força Aérea vai dominar o clima, vai fazer uma militarização do espaço aéreo e dominar o clima até o ano de 2025. Que ano que a gente está mesmo? É 2025, né, pessoal? Então, esse livro aqui traz basicamente um tutorial do que está sendo feito. O documento está em português, vocês podem baixar também. Ele vai estar aqui na nossa pasta de geoengenharia. Né? Então, todos esses documentos, todos esses arquivos aqui que eu estou mostrando, o link das matérias, dos vídeos, eu vou estar deixando aqui na descrição. Gente, isso daqui é sério. Tudo que eu estou falando para vocês, analisem essas coisas. Isso não é teoria da conspiração. Olha o tanto de arquivos, o tanto de conteúdo que a gente tem para trabalhar, o tanto de literatura que a gente tem para isso daqui. E maneiras que a gente tem de se proteger. Para finalizar aqui o vídeo, tá dando 1 hora e 35 minutos, como é que a gente pode se proteger disso, pessoal? Pessoal, vamos se apegar a Deus, mas também precisamos planejar aqui na Terra. Então, temos muitos catalisadores
para vir. Temos as revoltas aparentemente populares, nós temos crises cibernéticas, né, cyberataques possivelmente de acontecerem, as próprias guerras bélicas são formas de catalisadores também. Temos também o risco de novos vírus biológicos, novas doenças, novas toxinas, novos patógenos a serem dispersados pelo mundo. Fiquem atentos a isso. Fiquem de olho no que certas autoridades especificamente que já têm a fama de falar essas coisas, né? Inclusive, tinha até um vídeo muito interessante. Deixa eu dar uma procurada aqui para a gente finalizar esse conteúdo aqui. Para finalizar esse vídeo aqui, vamos ver esse vídeo aqui das supostas autoridades prevendo a PAN de 2020. A gente tem aqui o Barack Obama, né, que também está envolvido muito nesse negócio aqui. Temos o Billzão, né, o cara da Microsoft. Temos o Anthony Fauci. E esse outro carinha aqui eu não vou saber quem é, mas vamos dar uma visualizada nesse vídeo aqui para finalizar. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. If we get an airborne pandemic, if we haven't built ahead of time some structures to deal with this, millions of people could be adversely impacted. But also there will be a surprise outbreak. The next administration, that there's no doubt in anyone's mind that they will be faced with the challenges that their predecessors were faced with. Pandemic prevention and preparedness is going to end up being, whether the administration likes it or not, a priority, a top priority. Trump is now president. When he faces his first major epidemic, as his predecessors have, he will likely project his impulsivity, xenophobia, and cavalier attitude towards facts to over 52 million followers. We may yet again have another pandemic, and it is almost inevitable that we will have another pandemic. Welcome to Event 201. Of what's looking like it will be a severe pandemic. A new coronavirus. Why don't we blow the system up and then say, hey, everyone in the world should get this new vaccine we haven't given to anyone yet? But it is not too crazy to think that an outbreak of a novel avian virus could occur in China somewhere. We could get the RNA sequence from that and print those vaccines on a patch and self-administer. As supostas autoridades prevendo, né, os acontecimentos de 2020, prevendo até as supostas soluções, né, daquelas coisinhas maravilhosas com toda a tecnologia modernizada de mRNA, né, enfim. Então, a gente precisa se preparar para esses possíveis eventos, né, gente? Como é que a gente se prepara para isso? Isso aqui são dicas do próprio professor Luiz Antônio Peixoto Vale. Tenha alimentos não perecíveis em casa. Tenha remédios, principalmente se você tem algum tipo de remédio que você costuma usar, compre remédios para ficarem de reserva. Alimentos não perecíveis. Tenha água potável também na sua casa. Tenha formas de combustível para você cozinhar, por exemplo, né? Então quem tem fogão elétrico, não sei o que, tem acesso a gás disponível, a botijões de gás para se prepararem para isso, né? Tenham em mãos também dinheiro físico, tá? Porque, por exemplo, vamos dizer que dá um crash na energia, a energia falte, acaba a energia, você não consegue abastecer seu carro, né? Primeiro que as bombas nos postos de gasolina não vai estar funcionando, porque precisa de energia para funcionar. O supermercado sem energia, você não consegue pagar, né, os produtos ali com cartão de crédito. Então a maioria do dinheiro que a gente tem hoje no uso, cartão de crédito, Pix. Então você precisa ter dinheiro físico guardado para você poder usar. Tenha combustível em casa também, né, se possível for. Mantenha o tanque de combustível do seu carro aí cheio também. Tenha gasolina em casa guardada para conseguir encher o tanque do seu carro também. Outra coisa, isso daqui não é todo mundo que pensa nisso, não é todo mundo que tem isso, né? Mas se você puder, adquira um pouco de ouro e prata também. Compre gramas de ouro e gramas de prata e guarde, porque são metais preciosos e que têm o seu valor como lastro mesmo há mais de anos e que sobrevivem às grandes flutuações e que sobrevivem às crises econômicas. Então,
tenham aí um pouco dos dois, né? Um pouco de ouro, um pouco de lastro com vocês em mãos na sua casa, palpável ali, que isso sim sobrevive às crises. Dinheiro de papel, não. É importante você ter para, na hora do pagamento, na hora do foguete ali, na hora do aperto, você poder usar. Mas tenham isso em casa e sempre alertas, pessoal, atentos, porque eu não sabia que isso ia acontecer. O sistema faz parte do jogo. Faz parte desse xadrez, o sistema avisar as pessoas o que vão acontecer. A gente tem um caso, por exemplo, dos próprios Simpsons, né, que prevêem muitos dos acontecimentos mundiais, mas a gente tem também o exemplo da revista The Economist, que prevê muitas coisas nas suas capas, né? Então, faz parte do jogo avisar as pessoas o que vai acontecer. Cabe às pessoas terem a perspicácia de irem atrás das informações fora da grande mídia, informações de formas independentes, com pessoas que se comprometem com aquilo mesmo, tá? Então, 1h40 de vídeo, eu acredito que eu tenha conseguido passar todo o conteúdo. O nosso vídeo sobre sociedades secretas, eu parei mais ou menos 13 a 15 minutos, então o vídeo vai ter 35 minutos. Então vai demorar para sair, então vão curtindo esse nosso grande vídeo aqui em 1h40. Então fiquem com Deus, um grande abraço a todos, se cuidem e atentos nos sinais. Vamos ter a perspicácia de saber analisar as informações, de buscar as informações. Vamos sair da bolha, o mundo não é como nos contaram, tá? E lembre-se, novamente, o poder opera nas sombras.